1982 nos foi apresentado um personagem chamado Stanley, um cara meio bichuruco das ideias que um belo dia encontrou uma máscara. Essa máscara lhe deu superpoderes, que ao invés de Stanley usar para o bem, ele decide usar para se vingar de algumas pessoas. Até ele tirar a máscara, Stanley não percebe as burradas que faz, mas quando ele tira, ele nota tudo aquilo de ruim que ele tinha feito. Porém, a máscara era mais forte que ele e passa a controlá-lo, pelo menos até sua namorada dar um fim naquilo e matar Stanley. E aí, iluminados, Gustavo falando. E apesar das HQs não terem feito grande sucesso, ali por volta de 1900 e bolinha, na época em que vários filmes de super-heróis estavam sendo lançados, né, baseado em HQs, o Máscara também ganhou o seu próprio filme, estrelado pelo Jim Carrey. Então vamos conferir este filme no Cine Luz de hoje. Então já se ajeita no sofá, pega aquela pipoca e um suquinho que também não pode faltar e bora conferir o Máscara, 1994. Está na hora da festa, FESTA, por quê? Se você já assistiu esse filme, deve ter reparado que a descrição que eu fiz da HQ no começo não tem nada a ver com o que foi no filme em si. Já que no filme eles focaram num lado mais cômico que o personagem poderia ter, em vez do seu lado mais violento e sangrento que as HQs abordavam. No filme conhecemos Stanley Ipkiss, um cabrão que trabalha no banco e que tem uma cara bem de leigo, e isso faz com que as pessoas se aproveitem dele. Stanley mora sozinho com seu cachorro, Milo, que se vocês assistiram a animação, vocês já devem conhecer bem. Um belo dia, Stanley conhece Tina, Cameron Diaz. A propósito, esse foi o primeiro papel de Cameron Diaz nos cinemas. Ela trata Stanley muito bem, falando que quer abrir uma conta naquele banco. Mas todo esse tratamento era só porque ela estava gravando tudo que rolava ali dentro daquele banco para poder mostrar para o seu namorado Dorian, que é um bandido que tem sérios problemas com seu chefe. Dorian quer assaltar esse banco para poder ficar ricaço e assim acabar com o império do chefe que maltrata ele. Como eu disse, ele tem sérios problemas com esse chefe. É o único que tá dormindo no ponto. E eu tô a fim de dar uma despertada nele. Nesse banco também trabalha Charles, amigo de Stanley, que vendo que Stanley é um bunda mole, decide levá-lo ao Cocobongo, uma boate, para ele se distrair um pouco. Porém, Stanley não consegue sequer entrar na boate. Enquanto voltava para casa, seu carro pifa numa ponte. E é então que ele vê uma pessoa se afogando perto dali. Ele, quando vai para ajudar, percebe que não tinha ninguém, exceto uma máscara. Em casa, mesmo desconfiado, Stanley coloca a máscara. E aí então que temos o momento do... Demais! Está na hora da festa, FESTA, por quê? Porque eu quero! A máscara deixa Stanley completamente diferente no quesito personalidade. Ele dá uma série de superpoderes. No dia seguinte, após ter aproveitado bastante como máscara, Stanley pensa ter se tratado de um sonho, apenas um sonho. Porém, nota que tudo que o Máscara fez estava tendo consequências. Ele então decide jogar a máscara fora. Porém, essa não é uma máscara da pandemia que você usa e descarta. Ela volta até ele. No trabalho, Stanley diz a Charles se está apaixonado por Tina, mesmo que ele só tenha visto ela uma vez e no banco, assim como ele faz com várias outras pessoas. E Charles diz que a Tina não é mulher para ele não. E é neste momento em que aparece uma repórter perguntando para ele sobre os acontecidos da noite anterior.
Durante a noite, Stanley decide ir ao Coco Bongo, já que ele descobriu que Tina trabalha lá. Então ele veste a máscara e se transforma no Máscara. Porém, está sem money, quebrado, fracassado. E então ele decide aproveitar a máscara e roubar um banco. Porém, esse banco já está sendo assaltado pelo Dorian. Mas Máscara simplesmente pega o dinheiro e vai embora, deixando eles completamente sem money. Desculpem, amigos. Não gastem o que não tem. Ele então vai até o Cocobongo, onde ele vê Tina dançando no palco. Ele fica meio maluco e sobe no palco para dançar com ela. E é então que rola uma das cenas talvez mais marcantes do filme. Agora vamos sacudir. Enquanto eles dançavam, os irmãos Medralha desse filme estão um pouco pistolas, já que um dos seus capangas morreu depois que o Máscara foi embora. Ele então vê que o Máscara está na Cocobongo, expulsa todo mundo de lá e começa a enfrentar ele. Eles começam a meter tiro no Máscara, mas o Máscara é implacável. Mas o mago é implacável. Durante o tiroteio, um pedaço da gravata do Máscara cai no chão, o que faz com que o policial vá até a casa do Stanley, já que quando a gravata cai, ela meio que se destransforma da gravata do Máscara para a do Stanley. Ele então vai até a casa do Stanley, que obviamente nega todas as acusações. Ele então vai embora, porém pede para que verifiquem as digitais do Máscara e do Stanley para ver se são compatíveis. Enquanto isso, Dorian está meio pistola e oferece $50.000 para qualquer um que levar o Máscara até ele e ameaça Tina para fazer o mesmo. Tina então vai até Stanley lá no banco e diz que quer se encontrar com o Máscara novamente. Stanley diz que vai providenciar esse encontro já que eles eram amigos. Mas antes ele vai até um historiador de máscaras. O cara então diz que ela é uma máscara muito antiga e seria a representação do deus nórdico Loki. Que se você assistiu a Marvel, você sabe muito bem quem é, né? Filho de Odin adotado, irmão de Thor, toda aquela história toda. O que ligaria bem à cena cortada do filme, onde alguns vikings enterrariam essa máscara lá no local onde Stanley a encontrou. Mas essa cena foi tirada do filme. Stanley então leva a história da máscara um pouco ao pé da letra, mas o cara lá diz para ele se acalmar, já que é apenas mitologia. E então Stanley tenta provar que não é, porém isto acontece. Na história que o cara conta para Stanley, ele diz que Loki era um deus da noite. E Stanley então supõe que a máscara talvez só funcione à noite. E de fato ele estava certo. Então à noite ele vai se encontrar com a Tina e estava tudo indo bem até a polícia chegar. Depois disso o Máscara foge, mas há outros policiais já esperando por ele. E é então que rola a cena mais icônica de todo o filme. Ele então foge até um beco, onde por algum motivo ele tira a máscara e recebe a ajuda daquela repórter. Porém, ladies and gentlemen, aquela repórter na verdade era uma interesseira, que só estava ajudando o Stanley para levá-lo até Dorian e conseguir aqueles $50.000. Dorian então consegue a máscara e a coloca. E é então que vemos uma espécie de Hellboy verde, homenageando bastante ao que era nos quadrinhos, já que essa é uma versão muito pior do Máscara. Que viagem. Depois da transformação, eles vão até a casa de Stanley, pegam o dinheiro e entregam Stanley para a polícia. Enquanto estava na delegacia preso, Tina vai visitá-lo e conta todo o plano de Dorian. Mas ele ainda estava preso. Porém, ladies and gentlemen, o grande salvador do Máscara é Milo, o cachorro do Stanley, que simplesmente pula lá, rouba a chave de um policial
entrega para Stanley e faz ele fugir de lá. Stanley então pega uma arma e ameaça um policial para tirá-lo de lá sem que ele seja preso de novo. Enquanto isso, Dorian está tocando terror. Matou aquele chefe que ele não gostava e pretende explodir tudo, incluindo a Tina. E é então que Stanley aparece, mas é rapidamente capturado. E quando tudo está quase indo pelos ares, a Tina pede um último beijo. E pede que seja sem a máscara, já que ela quer beijar o verdadeiro Dorian, e não o Dorian mascarado. E aí então o que acontece? Pega! Depois Stanley pega a máscara novamente, vira uma máscara e derrota o vilão. E é assim que chegamos ao fim do filme. Cara, esse filme foi tão bem na bilheteria que conseguiu mais de 351 milhões de dólares. Além de uma avaliação sensacional no Rotten Tomatoes, o RT. E uma curiosidade é que a boate Cocobongo que aparece nesse filme, você pode visitar ela na vida real. Ela existe de fato e fica lá no México e é do próprio Jim Carrey. Então, se você tiver dinheiro e querer conhecer essa boate, basta você ir para o México. Depois desse filme, o Máscara teve um desenho animado em 95, e se você nasceu ali em 2000 até 2015 mais ou menos, você deve se lembrar dele passar no Bom Dia e Companhia, que passava direto todos os dias no Bom Dia. Então, se você nasceu ali por aquela volta, você deve se lembrar. E teve também um filme, O Filho do Máscara, que não é com Jim Carrey, e é melhor ser esquecido, de 2005. Que esse aí é horrível, simplesmente. E que também passava direto no SBT, só que depois do Ratinho, lá naquele... não lembro o nome, mas passava direto lá no Ratinho, igual o Scooby-Doo Mistério Começa, que toda terça-feira passava sem falta um dos dois. Mas e aí galera, qual é a sua opinião sobre esse filme? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse filme. Se você é daquelas pessoas que adoram de paixão, ou se você é daquelas pessoas que olham pra ele e falam, não é muito meu estilo. Deixa aqui nos comentários também qual outro filme você acha que eu deveria fazer uma desses reviews, né, aqui no Cineluz. De preferência que sejam antes dos anos 2010, que era onde tinha os melhores filmes. E também porque faz mais sentido do que fazer de filme recente, ok? E deixa aqui nos comentários outro tipo de vídeo que você quer que eu traga aqui no canal. E se puder me ajudar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho da notificação. Se você não faz ideia do quanto você ajuda este canal a crescer, cada vez que você clica nesse botão de inscreva-se e compartilha para que outras pessoas se inscrevam aqui também. Então se inscreve aqui no canal que você vai estar ajudando demais. E se puder deixar o like, ajuda ainda mais. E compartilhar então nem se fala. Então se puder ajudar, faça todas essas coisas. Então é isso, até a próxima, falou e fui!